Hebreus, capítulo 13, versículo 15. Por meio de Jesus, pois, ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. Senhor Deus, nosso Pai, soberano, o Senhor é digno de todo louvor, de toda honra, de toda glória. Nós somos gratos ao Senhor por essa obra tão especial, tão maravilhosa de Cristo, que veio nos trazer salvação. E neste momento, ó Pai, em que nós vamos mais uma vez abrir a palavra do Senhor, para que possamos através dela receber, ó Pai, a instrução, os ensinamentos, nós pedimos que o Senhor fale ao coração do teu povo. Nós contamos, ó Pai, com a tua graça, com o cuidado do Senhor sobre nós. Oramos em nome de Jesus, o nosso Senhor. Amém. Muito bem, nós iniciamos uma série de estudos denominada Assuntos que Atravessam Gerações. Na semana passada nós falamos sobre a questão de alcoolismo, que é um assunto polêmico, divide opiniões, e hoje o nosso assunto é também um assunto que divide opiniões, é a questão da guarda do dia do Senhor.
e o foco do nosso estudo é em relação ao dia. Porque algumas pessoas se sentem muito incomodadas quando elas leem na Bíblia a ordenança de se guardar o sábado, e daí elas ficam pensando, por que fala na Bíblia de guardar o sábado e nós guardamos o domingo? Isso seria uma forma de desobediência? Então é sobre isso que eu quero considerar nessa manhã, de forma breve, procurando ser objetivo. Naturalmente nós não temos a intenção de esgotar o assunto, mas queremos trazer algumas considerações que certamente poderão trazer uma luz, poderão trazer assim um conceito, um fundamento que nos ajude no estudo desta questão. E nós queremos ler inicialmente o texto dos 10 mandamentos em Êxodo 20, lendo os versículos que tratam dessa questão da guarda do sábado. Então, em Êxodo 20, começando aqui do versículo 8, a palavra nos diz: lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor, teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Então nós temos aqui em Êxodo 20 a palavra que considera sobre a questão da guarda desse dia. E antes de nós entrarmos diretamente no foco, eu quero chamar a atenção para algo interessante aqui, especialmente no versículo de número 11, são 3 palavras. Primeiro, quando diz: porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou. Vamos guardar essa palavra, descansou. Por isso o Senhor abençoou. Vamos também segurar essa palavra, abençoou, o dia de sábado e o santificou. É a terceira palavra que nós queremos guardar. O Senhor descansou, o Senhor abençoou, o Senhor santificou. Nós encontramos esses mesmos conceitos expressos em Gênesis no capítulo 2, que representam aqui o término da obra criadora. Então, em Gênesis 2, os versículos de número 2 e 3, e havendo Deus terminado no dia 7º a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito, e abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. Então nós temos aqui os mesmos conceitos que se encontram em Êxodo 20, aqui em Gênesis 2, um dia em que o Senhor descansou, o Senhor abençoou e o Senhor santificou. São elementos importantes, essenciais na questão da guarda do sábado. Mas como resolver a questão? Como entender por que a igreja passou a guardar o domingo ao invés do sábado? Seria isso uma questão da igreja de hoje? Seria isso uma questão antiga? Então nós vamos começar essa abordagem primeiramente pela questão do significado. O que significa este sábado? Então o grande problema é quando nós lemos a palavra sábado e nós identificamos ao mesmo tempo com o dia do nosso calendário aqui no Brasil, que vem logo após a sexta-feira. Então depois da sexta-feira vem um dia que se chama sábado. Mas quando esse texto foi escrito, quando essas ordenanças foram prescritas, não existia um calendário com esses nomes, um dia chamado sábado. E isso é que traz uma certa confusão para a mente de muitas pessoas, porque aqui na verdade a questão não é
lembra-te do dia de sábado. A questão é, lembra-te do dia de Sabá, ou Sabate, que é um termo que representava aquele dia, um dia que o próprio nome Sabat significa cessar atividades, descansar. Então era para se lembrar, o povo deveria lembrar-se daquele dia, que era o dia do Sabat, e não necessariamente um dia que tem o nome de sábado. E para isso eu gosto de fazer uma comparação. Eu tenho aqui uma Bíblia em inglês, Holy Bible, e aqui nesta Bíblia eu quero ler no livro de Êxodo, no capítulo 20, que é o texto que nós acabamos de ler aqui. E no versículo 8 a referência é Remember the Sabbath Day, Sabbath Day, e não Saturday. Se a referência fosse aquele dia específico, então aqui na Bíblia inglesa a referência seria para se lembrar do Saturday, que dentro da língua inglesa o sétimo dia tem esse nome, Saturday. Mas aqui não fala em Saturday, aqui fala para lembrar-se do Sabbath Day, ou o dia de Sabá. E as nossas traduções talvez ficariam mais oportunas se trouxessem também aqui, como na Bíblia em inglês, como na Bíblia em espanhol, por exemplo. Eu não tenho aqui, mas a Bíblia em espanhol vai dizer para se lembrar do dia de repouso e não do dia de sábado. Então, a primeira questão aqui que nós precisamos entender para tirar da nossa mente esse peso na consciência, esse sentimento de culpa, de parecer que a Bíblia está mandando guardar o sábado e nós estamos guardando o domingo, a Bíblia não está se referindo a um dia que se chama sábado, a Bíblia está falando sobre o dia do sabá, é aquele dia que Deus reservou. E daí você vai dizer, bom, tudo bem, mas o sabá era o sétimo dia. Então nós temos aqui na ordenança essa colocação que fala para trabalhar 6 dias e descansar o sétimo dia, né? Ou seja, no intervalo de 7 dias você trabalha 6 e descansa 1. Então onde que entra nessa questão aqui o primeiro domingo? E eu vou mostrar que há uma diferença muito interessante, muito relevante neste mandamento, conforme ele é descrito aqui em Êxodo 20, e ele é repetido em Deuteronômio no capítulo 5. E nós vamos ler Deuteronômio no capítulo 5 para entendermos qual é o fator que vai esclarecer a questão. Em Deuteronômio 5, então nós temos aqui a repetição dos 10 mandamentos, e começando pelo versículo 12, está escrito: guarda o dia de sábado para o santificar, como te ordenou o Senhor teu Deus. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu boi, nem o teu jumento, nem animal algum teu, nem o estrangeiro das tuas portas para dentro, para que o teu servo e a tua serva descansem como tu. Por quê? Então aqui no versículo 15 nós temos a informação. Porque te lembrarás que foste servo na terra do Egito, e que o Senhor, teu Deus, te tirou dali com mão poderosa e braço estendido, pelo que o Senhor, teu Deus, te ordenou que guardasses o dia de sábado. Por que nos 10 mandamentos Deus está ordenando a guarda desse dia? E então aqui está explicando, foi por isso que o Senhor te ordenou que guardasses o sábado ou o sabate. Por quê? Para que te lembres que foste servo na terra do Egito e que o Senhor teu Deus te tirou dali com mão poderosa e braço estendido. Ou seja, o que está por trás da guarda desse dia? É claro que além da sua essência, um dia abençoado, santificado, um dia
para descanso, mas o que está por trás dessa ordenança, deste mandamento? Lembrar-se do Egito. Lembrar-se que você foi escravo no Egito e Deus te libertou. Então vamos entender o seguinte, que na primeira questão sobre o sábado, lá em Gênesis 2, isso acontece antes do pecado. Então, antes do pecado, Deus estabelece a guarda daquele que era o sétimo dia, e o dia em que Deus descansou era o sábado. E ali ficou estabelecido a guarda daquele dia. No capítulo 3 de Gênesis, nós temos a história do pecado, e como o pecado trouxe as consequências graves para a humanidade. Então Deus estabelece uma aliança com o seu povo através de Jesus Cristo. E esse povo que vai parar na terra do Egito, na escravidão, e Deus vai libertar o seu povo da escravidão do Egito, e tudo isso apontando para Jesus, do mesmo jeito que o povo foi escravo na terra do Egito e Deus os libertou com mão forte. Então o povo foi escravo do pecado, mas Cristo os libertou. Então essa história do Egito, da Páscoa, da saída do Egito, era algo que apontava para Jesus Cristo. E então isso é algo muito claro na palavra de Deus. E essa Páscoa, ela acontece no primeiro dia da semana. Era uma festa que, junto com a dos pães asmos, duraria uma semana inteira. Mas chama atenção aqui em Êxodo, no capítulo 12. Em Êxodo, no capítulo 12, nós temos aqui a descrição da instituição da Páscoa, a saída, a libertação do Egito, de que Deuteronômio fez referência. E eu vou ler aqui os versículos 14 a 17. Este dia vos será por memorial, e o celebrareis como solenidade ao Senhor nas vossas gerações, o celebrareis por estatuto perpétuo. Então é um dia que era para ser um memorial, que deveria ser celebrado. Verso 15: 7 dias comereis pães asmos, logo ao primeiro dia tirareis o fermento das vossas casas, pois qualquer que comer coisa levedada, desde o primeiro dia até o sétimo dia, essa pessoa será eliminada de Israel. Então, do primeiro dia ao sétimo dia, essa questão aí dos pães que não poderiam ser levedados. Versículo 16: ao primeiro dia haverá para vós outros santa assembleia, também ao sétimo dia tereis santa assembleia. Nenhuma obra se fará nele, exceto o que diz respeito ao comer, somente isso podereis fazer. Verso 17: guardai, pois, a festa dos pães asmos, porque nesse mesmo dia tirei vossas hostes da terra do Egito. Portanto, guardareis este dia nas vossas gerações por estatuto perpétuo. Então, um dia a ser guardado, a ser lembrado, porque foi o dia em que o Senhor libertou o povo das suas hostes. E eu quero ainda fundamentar, mostrando no livro de Números, no capítulo 28. Em Números 28, nós temos tanto no versículo 18 como no versículo 25, a questão desses dias. Então, em Números 28, nós temos aqui primeiramente no verso 18, quando diz, está falando sobre essa questão da Páscoa, e no verso 18 vai dizer: no primeiro dia haverá santa convocação, nenhuma obra servil fareis. Isso aqui é uma referência ao que nós já lemos lá em Êxodo capítulo 12. Então, no primeiro dia haverá santa convocação, nenhuma obra servil fareis. No versículo 25, a mesma coisa, porém falando do sétimo. No sétimo dia tereis santa convocação, nenhuma obra servil fareis. Portanto, irmãos, só para entender que havia essa questão da Páscoa, da saída do povo de Israel do Egito, e isso vai começar no primeiro dia da semana, vai até o sétimo dia, mas a saída se dá no primeiro dia da semana, e os textos vão mostrar que tanto no primeiro dia,
que deveria ser um memorial, deveria ser lembrado, celebrado, mas tanto o primeiro dia era um dia que obra servil nenhuma fareis, o mesmo vai acontecer no 7º dia. Então nós temos aqui a referência tanto ao primeiro dia da semana quanto ao 7º dia da semana. Muito bem, então vamos entender qual é o fundamento do sábado. Por que eu devo guardar essa ordenança? Lá em Deuteronômio vai dizer, é para você lembrar do Egito, é para você lembrar da libertação de Deus com mão poderosa, quando o povo de Deus saiu do Egito, que é uma referência que aponta para Jesus Cristo, Ele é quem nos libertou da escravidão do pecado. Então tudo isso apontando para Jesus Cristo. Vamos entender que já na Páscoa essa saída se dá no primeiro dia da semana, que também é um dia contado ali como um dia especial a ser celebrado, obra servil nenhuma fareis. Ok, e no Novo Testamento nós temos a ressurreição de Cristo no primeiro dia da semana. Nós temos que 8 dias depois, ou seja, no primeiro dia da semana também, ele vai aparecer aos discípulos, aos 12, não 12 porque Judas já não era mais, né? Mas ele aparece aos seus discípulos também no primeiro dia da semana. Nós temos uma referência também em Atos, no capítulo 20, no versículo 7, quando ali vai falar sobre uma situação que Paulo reuniu com a igreja para partir o pão, a ceia do Senhor, e Paulo pregou também naquele dia. Então a igreja estava reunida, conforme Atos 20, versículo 7, no primeiro dia da semana. Nós temos também em 1 Coríntios, no capítulo 16, no versículo 2, uma referência a que eles deveriam juntar a coleta de ofertas no primeiro dia da semana. Era um contexto diferente, muitos se reuniam nas casas e Paulo passaria numa ocasião para esse recolhimento, mas ele avisa que eles deveriam juntar as ofertas no primeiro dia da semana. O dia de Pentecostes, que foi a inauguração dessa fase, a descida do Espírito Santo, Deus demonstrando de forma poderosa a salvação que vinha de Jesus Cristo. Então ali no dia de Pentecostes, esse dia acontece também no primeiro dia da semana, porque Pentecostes era o seguinte, eram 50 dias, então eram 7 semanas completas, 7 vezes 7, 49, e no dia seguinte, o primeiro dia, que era o dia de número 50, né? Portanto, Pentecostes, primeiro dia da semana. Então nós queremos juntar essas ideias para uma conclusão. Por que nós guardamos o domingo e não o sábado? Isso é uma coisa da igreja contemporânea? Isso representa uma modernidade? Não. Primeiro porque o nome sábado, que nós lemos na Bíblia, na verdade não é sábado, é o dia de Sabá. É o dia que Deus escolheu para que nós, no intervalo de cada 7 dias, nós pudéssemos descansar, santificar um dia abençoado. Então, primeiro que a Bíblia não está mandando especificamente guardar um dia que se chama sábado, mas ela faz uma referência ao dia de Sabá, que é esse dia que Deus santificou. Segundo porque, conforme nós mostramos aqui, o fundamento, o sentido de se guardar esse dia é voltar a nossa mente para aquela aliança de Deus. No caso do Antigo Testamento, eles se lembravam da saída do Egito. No nosso caso, nós lembramos da libertação que veio à nossa vida através de Jesus Cristo, que ressuscita no primeiro dia da semana, e você lê na Bíblia crentes se reunindo para a ceia do Senhor no primeiro dia da semana e para ouvir a pregação, e também juntando as suas coletas. Tudo no primeiro dia da semana. Portanto, nada de modernidade, não é uma iniciativa do século passado, isso é algo que nós já temos na palavra de Deus e simplesmente seguimos, simplesmente colocamos em prática. Mas ainda para fechar essa questão, eu quero terminar lendo Colossenses no capítulo 2, que é um texto onde o apóstolo Paulo vai trazer um esclarecimento sobre certas questões que não estavam funcionando muito bem. Então, em Colossenses, no capítulo 2, eu vou ler os versículos 16 a 19. Colossenses 2,
versículos 16 a 19, veja bem o que diz o texto. Ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados. Então ninguém, pois, vos julgue. A questão aqui até de comida, bebida, dia de festa, lua nova ou sábados. Ninguém deveria julgar o outro por essas questões. Quando se fala em comida e bebida, tinha uma questão da época que era a comida sacrificada aos ídolos, mas enfim, independente disso, nós temos aqui por comida, bebida, dia de festa ou lua nova ou sábados. Ninguém julgue. E aí vem o porquê, versículo 17. Porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. Ninguém se faça árbitro contra vós outros, pretextando humildade e culto dos anjos, baseando-se em visões, enfatuado, sem motivo algum na sua mente carnal. Verso 19. E não retendo a cabeça, da qual todo o corpo, suprido e bem vinculado por suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento que procede de Deus. Portanto, Paulo está trazendo aqui uma explicação, e ele usa até a palavra sábados. Ninguém deve te julgar por dia de festa, por sábados, porque tudo isso era sombra do que havia de vir. O que havia de vir era Jesus Cristo e, portanto, é nele que nós estamos firmados. Portanto, irmãos, façamos o seguinte: vamos guardar o dia do Senhor, vamos guardar o sabá, seja ele no sábado, seja ele no domingo, seja ele no dia que você pode guardar. Algumas pessoas têm seus plantões no final de semana, no domingo, mas enfim, a importância não está no dia da semana, no nosso calendário. A questão é você ter este sabá, você ter esse dia santificado, abençoado para descanso e para voltar o seu pensamento para o Senhor Deus, que nos livrou com mão poderosa, nos libertou da escravidão do pecado e nos transporta para o reino do Filho Jesus Cristo. Amém.